Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus nesta hora, no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos orar. Senhor, aqui está a tua igreja, a tua palavra. Eis-me aqui, ó Deus, para a edificação do teu povo. Fala, Senhor, ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Esse texto nos diz sobre os filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Numa breve introdução, ninguém nasce como filho de Deus. Nós somos criaturas de Deus. E quando então ganhamos entendimento, ou seja, quando nós, numa determinada fase da vida, entendemos que podemos tomar decisões, então, privilégio aquela criança que ouve a mensagem do Evangelho. Porque se nós nascemos criaturas de Deus, o que fazer para sermos então filhos de Deus? Nós precisamos nos conectar de volta a Deus. E isso só é possível quando o Evangelho chega até nós. O que é o Evangelho? É a boa notícia da salvação. Essa boa notícia tem a ver com o fato de sermos pecadores, por isso precisarmos de um Salvador, porque pecador não entra no céu, no seu estado, né, de pecador. Mas nós precisamos então de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. Porque o pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E sendo nós então pecadores, a recompensa por isso é a morte. Mas Jesus então vem ao mundo, nascendo de uma virgem, por isso sem pecado. Vem Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e morre a nossa morte, porque ele não era digno da morte, porque ele não era pecador. Então ele entra no nosso lugar, na fila da morte, e fala, deixa que eu resolvo isso. Então Jesus vai lá e morre, para mostrar que ele não era um pecador, e provando também que o salário do pecado é a morte. No terceiro dia ele ressuscita, porque ele não era pecador. E sendo Deus, então ele resolve esse problema do pecado da humanidade. Pergunto, então quer dizer que de 2000 anos para cá está todo mundo salvo? A resposta é não. E é por isso que a igreja de Cristo existe na terra, para propagar essa mensagem. É por isso que existem campanhas de missões mundiais, estaduais, nacionais, para que a mensagem continue sendo propagada, pessoas entendendo que são pecadoras. Aqui está a chave para este mundo, para esta época. É opcional estar numa igreja ou não, mas não é opcional quando a pessoa entende que ela é pecadora. Então ela entende que ela precisa então de um Salvador. E quem vai dizer isso? Nós, como igreja, né? Então, depois que nos tornamos filhos de Deus, ou seja, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, deixamos de ser senhores da nossa própria vida, dono do nosso próprio nariz, nos submetemos agora ao senhorio de Jesus. Existe um manual de vida, que é a palavra de Deus. O que é que a Bíblia me ensina? Como deve ser a minha vida? Deus, ele desenhou, ele ensinou a forma que uma sociedade deve proceder. Ele era o rei do seu povo, ele instruiu o seu povo. Na desobediência ele então disciplinava, mas para que permanecessem então na verdade. Porque Deus é vida, longe de Deus estamos na morte, sofremos as consequências. E então quando nos submetemos ao senhorio de Cristo, então nós somos seus servos. E sendo nós servos de Cristo, nos tornamos então filhos de Deus. Ou seja, o verdadeiro filho de Deus, biblicamente falando, é aquele
que tem Jesus Cristo como Senhor. Pronto. Um filho de Deus, ele nasce, né? Não da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. E depois que ele nasce, ele precisa crescer. E é sobre esse crescimento e essa maturidade que esta mensagem trata. As 3 fases da maturidade cristã e como chegar lá. Basta eu estar dentro de uma igreja com a Bíblia debaixo do braço e então eu sou um cristão maduro? Não. Basta eu ter 10, 15, 20, 30, 40 anos de igreja, significa que eu sou um cristão maduro? Não. O que a Bíblia então tem a nos dizer sobre isso? Eu quero falar sobre o significado, o real significado da palavra filho, tá? No caso aqui, filho de Deus. Eu coloquei aí na projeção, por favor, passa o slide. Existem 2 palavras, pelo menos, na Bíblia que se refere a filhos, tá? É a palavra teknon e a palavra huios. São 2 palavras gregas, elas são diferentes e tem também o seu significado diferente. Primeiramente, a palavra teknon, eu acho que já pode passar para o próximo slide, por gentileza, significa filho recém-nascido, teknon. E o huios significa filho maduro. A questão é que entre o teknon e o huios existe, então, um processo de amadurecimento. E é sobre isso que nós vamos falar. Um exemplo do teknon é o texto de João, no capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, ou seja, receberam Jesus Cristo como seu Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Quem que deu? Aqui foi Deus, tá? Deus deu-lhes o poder de serem teknon, ou seja, há um nascimento aqui, né? Importa nascer de novo. Jesus instruiu, né? Lá em João capítulo 3, importa nascer de novo. E quando uma criancinha, por exemplo, nasce, ela precisa de instrução, ela precisa de um acompanhamento. Então, neste contexto, a palavra grega aí é teknon. E, num outro contexto, Romanos capítulo 8, versículo 14, que foi o texto que nós lemos: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são huios de Deus, tá? Então são filhos de Deus, aqui já no sentido de filhos maduros. Uma observação importante é que a maturidade cristã, ela é medida pela forma como agimos. Deixa eu ver se está legível, né, gente? E não pela idade cristã. Não importa se você tem muitos anos de igreja ou muitos anos de acesso à palavra de Deus e aos ensinos, isso não mostra, não nos marca como cristãos maduros. Não, eu já tenho muitos anos. Eu, Flávio Amorim, eu tenho 21 anos de conversão. Isso significa que eu sou um cristão maduro? Não, não significa. Porque a maturidade, ela é medida pela forma como agimos. Como cristãos, o nosso testemunho de vida revela a nossa maturidade. A maturidade faz parte da vontade de Deus para nós. Deus não quer que sejamos bebezinhos na fé somente. É um processo, mas nós não podemos ficar estagnados na nossa infância espiritual. A maturidade cristã, ela também não acontece por acaso. Existe um processo aí intencional que nós precisamos aprender. Então, entre o teknon, ou seja, um filho recém-nascido, e o huios, um filho maduro, existe um processo, tá? E qual é esse processo? É a resposta que esta mensagem propõe.
Quais são as 3 fases, então, para a maturidade cristã e como chegar lá? Primeiro, é a fase do conhecimento, é o momento do aprendizado. Olha o que diz aí Hebreus capítulo 5, versículo 12, no telão. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Essa carta está dizendo que o tempo passou e o povo daquela igreja já poderia estar se alimentando de um alimento mais sólido da palavra. Espiritualmente falando, claro. Mas como vocês ainda são novos, estão agindo como novos na fé, como vocês ainda não têm maturidade, então é preciso leite. O autor aqui ele faz esta comparação do alimento sólido e do leite. Um recém-nascido, nesta fase do conhecimento, ele precisa de um discipulador. É por isso que Jesus disse, portanto, ide fazei discípulos de todas as nações. E fazer discípulo não se resume somente em apresentar o evangelho, mas caminhar com aquela pessoa. Nós precisamos ser os pais na fé, né? O apóstolo Paulo foi o pai na fé de Timóteo. Se ele é pai, ele precisou então dedicar tempo para ensinar, para instruir, assim como nós fazemos com os nossos filhos, em todas as áreas da vida, e nós como pais na fé, nós precisamos então ser discipuladores. Provérbios 22, versículo 6 diz o seguinte: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Este princípio serve também para a vida espiritual, para o ensino dos novos na fé, no teknon, né? Aqueles filhos recém-nascidos. E aqui, independe de idade, nós não estamos falando de crianças que se converteram, mas nós estamos falando de pessoas, independente da idade, quando elas entendem a mensagem do Evangelho, se submetem ao senhorio de Jesus, então ali elas nasceram de novo e precisam então de um discipulador. O recém-nascido precisa também de referências. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 diz o seguinte: com efeito, o apóstolo Paulo dizendo, vos tornastes imitadores do nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações, com alegria do Espírito Santo. Então eles tinham uma referência, que era Paulo. Será que nós como cristãos estamos sendo referência para os novos na fé? Para os novos na igreja, para os nossos filhos dentro de casa? Então nós temos que ter esta responsabilidade. A sociedade está de olho em nós, os novos na fé querem aprender conosco. Então, além da referência, nós precisamos também intencionalmente ensinar. Tudo isso faz parte da primeira fase, que é a fase do conhecimento. E o recém-nascido ele precisa também de paciência. Novo na fé. Você chegou agora na igreja, já está cometendo pecado? Precisamos ser pacientes, instrutores, porque é uma fase inicial, é a fase do conhecimento. Precisamos ter paciência. Deus teve paciência com o seu povo rebelde e desobediente. Ele disciplinava, mas ele foi paciente. Deus não desistiu de nós, amém? Deus não nos abandonou no deserto, ainda que como rebeldes, tentando viver uma vida independente dele, ele mandando maná, e nós com posturas de rebeldia, querendo viver a vida de independência. Deus não desistiu de nós, ele teve paciência. Jesus não desistiu dos discípulos, Jesus não desistiu de Pedro, Jesus não desistiu e caminhou com eles até o fim, porque sabia
que estava lidando ali com pessoas cruas sobre o reino de Deus. Então Jesus chama para o monte, ensina, caminha, vem caminhar comigo, e caminha com eles, mostra como faz, depois ele envia, dá errado, volta, Senhor, fomos expulsar os demônios não saíram não. Falou, vem cá, essa casta sai com jejum e oração. Então Jesus foi instruindo, Jesus foi paciente. Jesus, eu não conheço. Pedro negando. E quando o galo canta, Jesus simplesmente observa Pedro. Não falei, Pedro? Ah, se fosse eu lá, hein? Seu Pedrão, eu sabia, rapaz. Mas Jesus não. Jesus, ele observou. Por quê? Porque ele sabia quem eram eles. Sabia o nível que eles... E depois Jesus vai lá e volta para Pedro, né? Pedro, vem cá, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Então nós temos que ter também paciência nessa primeira fase do conhecimento. A segunda fase para a maturidade cristã é a fase da sabedoria. É o momento então do exercício. O texto de Salmo 111, versículo 10 diz: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Inteligentes são todos os que isto praticam. A sabedoria então já é uma segunda fase, por quê? Porque já aprendemos, ou enquanto estamos aprendendo, nós vamos para uma segunda fase, que é a fase do exercício. Nós vamos então colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Nós não podemos ser os cristãos obesos de informações. Eu recebo, eu alimento, olha que banquete maravilhoso lá na igreja, naquele domingo, olha aquela palavra, ou então eu estou em casa, estou lendo a Bíblia, Deus, obrigado, olha que palavra saborosa, mais doce que o mel, mas eu já estou desse tamanho e não queimo minha caloria. Eu preciso colocar em prática, eu preciso exercitar aquilo que eu estou aprendendo, e sabedoria é colocar em prática aquilo que nós sabemos. É por isso que a maturidade cristã, ela é percebida pelo nosso comportamento, e não somente pelo nosso conhecimento. Existem pessoas que conhecem, mas não se comportam. Se a pessoa conhece e não pratica, significa que ela está ainda na primeira fase. Está errado? Não, mas ela precisa avançar. Vamos amadurecer. Vamos colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo domingo após domingo. Terça-feira nós temos os encontros online, nós temos escola bíblica dominical. Nós precisamos colocar em prática. Não pode ficar somente no psiquê, né? Nós precisamos colocar em prática. Uma ilustração é a passagem do jovem rico. Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Falei, você precisa guardar os mandamentos. Não, os mandamentos eu guardo, né? Ele falou, então venda tudo que você tem e entregue aos pobres. Opa, aqui já é mais profundo. Aqui eu vou ter que abrir mão de algo, abrir mão das minhas vontades. Então ele abandonou a proposta. E muitas vezes, para vivenciarmos a fase da sabedoria, nós vamos precisar sim abrir mão daquilo que é carnal. E eu estou dizendo aqui, carnal, aquilo que é da minha vontade. Não, pastor, mas eu não tem como não mexer nesta área da minha vida. Não tem como deixar para pedir perdão assim, lá no céu. Não, nós temos que resolver as situações aqui. Nós precisamos, se nós aprendemos, né,
Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Senhor, menos aquela, viu? Aquela pessoa lá. Não... E aí finge que não está. Não. Se há uma pendência, pague. No relacionamento, às vezes no relacionamento conjugal, nós já sabemos qual é o papel do marido dentro de casa, qual é o papel da esposa dentro de casa, qual o papel dos filhos dentro de casa. Já sabemos de cor e salteado aqui. Né? O que a Bíblia nos orienta? Marido, amai as vossas esposas. Esposa, submetam-se aos vossos maridos. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Honrem os seus pais. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Mas quando chega em casa parece que a gente não aplica. Por quê? Conhecimento. Então nós precisamos para uma segunda fase, comportamento, que é a fase da sabedoria, é o momento do exercício. E é isso que o texto diz: inteligentes são todos os que isto praticam. Você tem colocado em prática aquilo que você aprende? E meus irmãos, eu preciso dizer aqui, não é mamãozinho com açúcar, não. Por que não é fácil? A Bíblia responde, porque há uma luta entre o espírito e a carne, há uma luta entre a nossa vontade e a vontade de Deus em nós. E o que nós queremos não é a vontade de Deus. Ainda que almejemos, mas na hora do vamos ver, eu quero que prevaleça a minha vontade, eu quero que a coisa seja do meu jeito. E isso precisa ser renunciado. Senão nós não sairemos da primeira fase. A fase tecnon. Permaneceremos imaturos, qualquer coisinha briga, qualquer coisinha acha ruim, esquece que existe o Deus Todo-Poderoso à nossa disposição, onde nós podemos descansar em oração. E olha que descansar, né, que tem a ver também com a palavra esperar. Meu Deus, que prova, como é difícil esperar, né? E tudo isso tem a ver com praticar, é o exercício, o momento do exercício, né? No momento da impaciência, ali é o momento do exercício, de exercitar a paciência, contar até 10. Deus, não valerá a pena se eu chutar o pau da barraca aqui, se eu virar a mesa aqui, não vai resolver. Não vou reagir. Ou, reagirei, mas com sabedoria. Eu estou falando aqui, gente, mas falar é tão fácil. É fácil falar isso aqui. Isso aqui é conhecimento. Mas se, como diz o pastor Lécio Dornas, o crente de primeira é o crente de segunda-feira em diante. Porque ser crente de domingo é fácil. Né? Mas quando chega segunda-feira, lá em casa, ou então no trabalho, na escola, nos relacionamentos, nos convívios, no trânsito, nós temos que sair do conhecimento e aplicarmos e vivermos a fase da sabedoria. Você será reconhecido como uma pessoa sábia se você aplicar aquilo que você já aprendeu. Terceira fase, meus irmãos, é a fase da experiência. Agora sim, são os momentos, é o momento dos resultados. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Meus irmãos, é nesta fase que, sem falarmos que somos cristãos, as pessoas olham para nós e falam assim: você é crente, né? Ou então, você é evangélico, você é de alguma igreja, né? Você tem alguma coisa diferente em você. Sabe o que é isso? É o huios. É a maturidade espiritual sendo revelada, mas não assim com uma faixinha na cabeça, Jesus, com a camisa
eu pertenço ao Senhor. Não, sem precisar falar. Sem precisar falar. Momento então da experiência. Experiência, vivência daquilo que se aprendeu, aplicou e perseverou. Aí no versículo 13 desse mesmo texto diz o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Quando nós somos tolerantes, pacientes, perseverantes, nós então colhemos então os resultados. Quais são eles, pastor? Não sei. É um sabor que só lá nós experimentamos. Se pacientes no relacionamento conjugal, desfrutaremos dos benefícios que isso pode nos trazer. Obediência à palavra de Deus nos nossos relacionamentos, talvez seremos pessoas confidentes, né? Pessoas talvez passam a confiar em você e começa a abrir o coração. Já pensou que maravilha? Vem cá, fulano, olha, eu quero abrir meu coração, eu vejo que você é uma pessoa religiosa, tem gente que usa esse termo, né? Ou então, eu vejo que você é uma pessoa do bem, uma pessoa, eu quero conversar com você, estou passando por uma situação assim, assim. Então, aí Deus passa a te usar. Por quê? Porque você já aprendeu, exercitou, e agora você já tem uma certa experiência. É claro que a experiência, ela não é uma linha de chegada, é uma jornada. Porque constantemente nós estamos aprendendo e precisamos então aplicar, e também seremos experientes em diversas áreas, ou diversos conhecimentos da palavra de Deus, diversos assuntos espirituais, né? Então, constantemente estamos aprendendo, precisamos estar constantemente aplicando, para então desfrutarmos de uma certa experiência. E isso também se aplica na vida espiritual. E como então chegar lá? Na maturidade cristã. Primeiro, entenda que a maturidade cristã é uma jornada. Já comecei a falar aqui sobre isso. Exige tempo, dedicação e aprendizado. Segundo, invista em seu conhecimento bíblico. No mínimo, leia a palavra de Deus e medite. Porque ler é conhecimento, meditar é aplicação teórica. Como que isto se aplica à minha vida, ao meu casamento? Como que isso se aplica dentro da minha família, na minha vida profissional, na minha vida intelectual, na minha vida financeira? Quais são as verdades aqui eternas que se aplicam para a minha vida? Então precisamos ler, mas também meditar, no mínimo isso, né? Quando a gente vem para a igreja, anotação, eu daqui de cima eu vejo, tem pessoas aqui anotando, na escola bíblica dominical, pessoal com caderninho ali, fiel. E o que é isso, gente? Fase do conhecimento, mas para que seja aplicado, nós precisamos investir no nosso conhecimento, sim, né? Terceiro, aplique em sua vida as verdades aprendidas, talvez nas suas devocionais. Quarto, seja humilde. Seja humilde. Por quê? Porque você falhará. Nós falharemos. Gente, nós somos iguais. Iguais. A diferença entre um cristão técnon e um cristão huios é que o huios aprendeu, aplicou e já vivencia aquilo
com, entre aspas, menos esforço. Porque quando nós estamos na fase do aprendizado, aquilo exige muito de nós aplicarmos. Um exemplo, a paciência. Mas com o tempo, a gente vai aprendendo a gestão emocional para sermos, e aí nos tornamos um pouco mais pacientes. E quando nos deparamos com situações que exigirá mais paciência, a gente já tem um pouquinho aqui no combustível, e aí então a gente vai enfrentando aquilo e vamos amadurecendo, né? Mas nós não vamos acertar sempre. Então a diferença entre um recém-nascido, né, um neófito, um novo convertido, e uma pessoa que já é madura, novo convertido, peraí, porque tem pessoas que têm anos de conversão, mas que não saíram do conhecimento. Então a diferença entre o que está na primeira fase e aquele que já está na terceira fase, mais maduro, a pessoa mais com experiência, é a aplicação daquilo que a pessoa tem aprendido, aquilo que nós temos aprendido, né? Então nós precisamos, por isso, ser humildes e, por fim, precisamos perseverar na obediência. E lembro mais uma vez aqui, gente, não é fácil. Há uma luta interna, onde o que nós queremos fazer não é aquilo que Deus tem para nós. Porque os valores do reino de Deus são opostos a nós mesmos. Para conclusão, na conclusão, por favor, passe o slide. O Tecnon, filho recém-nascido, e do outro lado, Uios, filho maduro. E entre um e o outro existem essas três fases: conhecimento, sabedoria e experiência. Tem mais um slide, né? Aqui está. A vontade de Deus para todos nós é que nós sejamos filhos maduros. Amém? Você anseia por isso, sim ou não? Nós precisamos buscar a dependência de Deus. Meus irmãos, não é algo humano isso aí. É espiritual. Por isso que nós precisamos depender totalmente de Deus. Mas, como eu disse na leitura bíblica, do livro de 2 Pedro, se não me engano, capítulo 1, versículo 3 e 8, que nós lemos aqui no começo do culto, existem responsabilidades que nós precisamos cumprir. Investir em conhecimento é nossa responsabilidade. Renunciar à nossa vontade para obedecer à palavra de Deus, responsabilidade nossa. Senhor, aumenta a minha fé. E Ele vem e nos abençoa, nos ajuda. Senhor, dá-me mais paciência, ó Deus. E Ele vem e nos dá paciência. Mas nós temos que cumprir o nosso dever. Para vencermos a guerra, quem dá a vitória, quem é? O Senhor, amém? É o Senhor quem dá a vitória. Mas quem é que prepara os cavalos? Nós. Então nós não somos isentos das responsabilidades para a nossa maturidade cristã. O crescimento vem de Deus. Mas quem deve lançar a semente todo dia? Somos nós. Lei da semeadura. Se eu semear, colherei. Amém? Que semente você vai jogar esta semana, a partir de hoje? Se você pudesse escolher uma área da sua vida, para aplicar esta mensagem, em que área da sua vida você precisa amadurecer? Uma área. Comece com uma área. Não tenta, eu vou revirar minha vida inteira. Amém. Mas vá com calma, um por um, para você mesmo não se frustrar. Mas todos os dias, aplicando aquilo que temos aprendido, revisando aquilo
que temos aprendido, aplicando na nossa vida, no nosso dia a dia, dependendo do Senhor e clamando a Deus: Senhor, se há um alvo, se é da tua vontade que eu seja um filho maduro, ó Deus, eis-me aqui, Senhor. Por gentileza, feche seus olhos, nós vamos orar. Ó Deus, aqui estamos nós. Muitos de nós, ó Deus, muitos de nós estamos na fase do conhecimento. Como sabemos, como estamos cansados de ouvir, cansados de ler, mas que existem áreas na vida que parece que não decola, parece que não amadurece, parece que a semente não rasga. E nesta hora, ó Deus, pedimos a tua misericórdia. Sabemos que o Senhor não vem com chibatadas, o Senhor não vem com trovões, mas na tua mansidão, amor, graça e sabedoria, ó Deus. Mostra, Senhor, em nome de Jesus, onde é que nós precisamos amadurecer. Porque sendo pessoas obedientes ao Senhor, não entristeceremos o teu coração. Que os teus olhos possam ver em nós um coração de um verdadeiro adorador. Ó Deus, alegre-se, ó Deus, ao contemplar-nos por causa de Jesus, mas que nós sejamos filhos que te dão alegria. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a amadurecermos. Ajuda-nos nesta jornada, na primeira fase, na segunda fase, que é a fase mais desafiadora de aplicar o que temos aprendido, de renunciar à nossa vontade, de pedir perdão, ó Deus, de sermos humildes, de quebrar o orgulho, a soberba, a vaidade, para então sermos como Jesus. E por fim desfrutarmos dos resultados que o teu Espírito pode trazer para nós, e principalmente para o louvor da tua glória. Sê conosco, ó Deus, sê com o teu povo, sê com a tua igreja, em nome de Jesus, amém.